Olá a todos, eu me chamo Caio César, sou estudante do 8º período do curso de Engenharia de Computação oferecido pela UFOP e hoje eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a apresentação do meu trabalho final feito para a disciplina de Análise de Mídias Sociais, onde o intuito era aprender um pouco mais sobre as ferramentas e sobre a análise de dados das mídias sociais. Para isso foi utilizada a ferramenta Jupyter com algumas extensões, algumas bibliotecas como a Panda e o NumPy. Dando uma primeira contextualização, é notória a grande importância das redes sociais na vida das pessoas. Hoje em dia, provavelmente existem mais smartphones do que seres humanos no mundo. Existem até alguns documentários que já abordam sobre a problemática da dependência das redes sociais, desses algoritmos, que eles podem acabar tomando conta de nossos atos, de nossas ações. Enfim, essa não é muito bem a abordagem aqui desse trabalho, mas é algo interessante de ser analisado, de ser pensado. Todavia, com essa grande importância que as redes sociais têm em nossas vidas, é interessante que nós conseguimos extrair algumas informações dela, algumas informações de interesse, para que possamos traçar perfis, direcionar produtos, fazer coleta mesmo de informações a partir da análise dos dados das mídias sociais. Dessa forma, hoje eu vou apresentar um algoritmo e um método para poder fazer esse tipo de análise. Então tudo começa no ambiente Python. Aqui eu estou utilizando o Sublime Text como editor de texto para poder editar esse arquivo .py, onde eu tenho aqui um algoritmo que ele pega e faz a leitura de um arquivo .json que contém as informações de um dataset com os dados referentes aos posts de candidatos presidenciáveis das eleições de 2018. Então a gente tem um arquivo JSON com a pasta de cada um desses candidatos. Posso mostrar ela aqui para vocês. Pastinha de cada um desses candidatos, que tem arquivo JSON, contendo as postagens e algumas outras métricas, como o número de likes, número de compartilhamentos, o identificador, a data dessa postagem e algumas outras informações. Então esse algoritmo ele faz a leitura desse arquivo JSON de cada um desses candidatos e cria para a gente um arquivo .tsv, onde são armazenadas linha por linha as informações que eu solicitei. Que no caso, eu pedi para que fossem armazenadas nesse arquivo .tsv as informações de like, de angry, do haha, do love, sad, wow, e também o identificador, a data daquela postagem e o número de compartilhamentos. Executando então o programa, ele processa toda aquela base de dados do dataset . Como são informações referentes às postagens de um ano inteiro, de todo o período de 2018, de 7 candidatos diferentes, então são bastante dados, é bastante informação, pode levar um pouquinho de tempo. Pronto, finalizou. E quando ele finaliza, ele cria aqui no meu diretório raiz esses arquivos engajamento, underline candidato, underline o nome do candidato .tsv. Serão esses arquivos que nós vamos utilizar para fazer, de fato, a análise dos dados através do Jupyter. Abrindo então agora o Jupyter, eu já estava com ele aberto aqui em prompt de comando. Ele abre uma aba aqui do navegador e esse é o nosso documento IPyNB, esse documento aqui, MS Trabalho Prático IPyNB, o qual é feita a construção da análise dos dados. Então, como pode ser observado aqui nesse sumário e por esses cabeçalhos, o primeiro passo foi fazer a importação de algumas bibliotecas importantes
que é a biblioteca Panda, Matplotlib, NumPy, ColorSize e o JSON, que serão bibliotecas importantes tanto para plotação de gráficos, para trabalhar com cores e também para leitura de arquivo JSON. Em seguida, eu fiz o import de todos os arquivos TSV, seguidos de um display, e esses arquivos eles foram salvos em variáveis contendo o nome do candidato, underline dados, e em seguida eu dei um display nessas variáveis que plotaram os seguintes gráficos, contendo as informações dos posts no período de 2018, com um identificador, a chave de data, de compartilhamento, número de likes, love, angry, haha, sad e wow. O próximo passo foi fazer a análise individual de cada um dos candidatos, observando alguns pontos que na minha concepção eram mais relevantes. Primeiramente, foi retirado algumas informações estatísticas através desse comando, onde a gente tem aqui o valor máximo, o valor mínimo, a média, a quantidade de aparições, entre outras informações estatísticas de cada uma daquelas métricas, de cada uma dessas chaves. O próximo passo foi converter a chave data, que é uma string, para um formato objeto, para que ele possa ser usado aqui para plotar um gráfico. É feito, então, a elaboração desse gráfico, a construção desse gráfico da quantidade de likes no ano, no período do ano, e por fim, esse plot com alguma inserção de legenda para plotar um gráfico. E nesse gráfico aqui a gente pode perceber que para o candidato Geraldo Alckmin, ao longo de 2018, a quantidade de likes, a dispersão dos seus likes no decorrer desse ano, sendo que há um grande incremento no período aqui de outubro, que é o período das eleições. Por fim, ainda nessa segunda etapa, a gente tem aqui essa função que retorna para a gente a quantidade total, o somatório total do número de likes nesse período de 2018 e também a quantidade de compartilhamentos nesse mesmo período. Esse processo foi realizado para todos os 7 candidatos, então temos aqui o Amoedo, também com maior quantidade de likes no período de outubro, temos o Jair Bolsonaro, temos também Ciro Gomes, Boulos, que eu acabei passando rápido demais, Fernando Haddad e a Marina Silva. Então, para todos foi feita essa mesma análise. Na terceira etapa, foram plotados 2 gráficos, um contendo a quantidade de likes de cada candidato e o outro contendo a quantidade total de shares, de compartilhamentos de cada candidato. À primeira vista, parecem que os gráficos são os mesmos, mas é possível notar pequena diferença em algumas das partilhas desse gráfico. Observando esses gráficos, é possível constatar que através de uma análise do engajamento de determinado candidato nas redes sociais, aqui no caso no Facebook, já era possível ter noção de quem seria o candidato eleito, que no caso foi o atual presidente Bolsonaro. Dessa forma, numa futura presidência, por exemplo, a de 2020, essa seria uma boa abordagem estratégica para levantamento de um futuro possível vencedor das eleições, a análise do engajamento desse candidato nas redes sociais. Outro ponto interessante é a similaridade desses gráficos no número de compartilhamentos para o número de curtidas. Assim, encerra-se então essa apresentação. Agradeço a todos que ouviram até aqui, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.